Meu nome é José Ayrton. Para quem não me conhece, sou consultor da qualidade e instrutor de treinamento pela Sirius Quality. O tema de hoje é sobre qualidade, produtividade e meio ambiente. Você sabia que esses três pilares é fundamental para a sobrevivência das empresas? Espere um pouco que você vai ficar sabendo. Mas antes, eu peço um favor para vocês. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e acesse o sininho para que eu possa trazer vídeos novos como este. Agora, vamos para a nossa tarefa. Vamos começar pela qualidade. A qualidade, ao longo dos tempos, sofreram diversas transformações, desde a Idade Média até os dias de hoje. A Idade Média, o século V ao XV, que começou com a queda do Império Romano, foi a era em que se iniciou a qualidade com os artesãos. A era dos artesãos, a mesma pessoa que comprava matéria-prima, projetava, produzia e controlava a qualidade. E esse método era passado de pai para filhos ou parentes do mestre. E para chegar ao estágio de mestre, seguia algumas etapas, como treinamento, habilidades adquiridas do mestre, até chegar ao estágio de mestre. E tudo que era produzido manualmente começava com a aquisição da matéria-prima, passando pelo projeto, produção e inspeção daquilo que era produzido. Ou seja, a mesma pessoa que adquiria a matéria-prima projetava, fabricava e também era responsável pela qualidade final do produto. Era da inspeção, período compreendido entre o século XVIII e início do século XIX. Era onde já existia o controle de qualidade. Período compreendido também pela inspeção 100%. Ou seja, tudo que era produzido era inspecionado 100%. Ou seja, era separado o bom do ruim, onde também era feito a recuperação de peças ruins, quando era possível, ou seja, feito retrabalho. Quando não, eram sucateados, separadas durante a inspeção 100%. Era do controle estatístico, período compreendido entre as décadas de 40 e 50. Uma técnica criada por Walter Andrei Schwartz em 1931, que foi desenvolvida com perfeição e aplicada por William Edward Deming, também considerado como o pai do século. Inicialmente, começou como controle estatístico da qualidade e depois se tornou-se CEP, controle estatístico de processo, onde o processo era aplicado cartas de controle para medir a variação do processo,
onde era colhido pequenas amostras, calculados a média e amplitude e plotado ponto no gráfico. E no decorrer da produção era verificado possíveis variações e feito ações operacionais ou gerenciais para corrigir possíveis falhas no processo e evitar a inspeção 100%. Sendo assim, o controle de qualidade eram feitos por meios estatísticos durante o processo de fabricação, onde os ajustes possibilitavam a melhoria de processos, produtos e serviços. Ou seja, eram feitas ações de correção e prevenção, evitando que produtos com defeitos chegassem ao cliente. Era da garantia da qualidade, período compreendido entre as décadas de 50 e 60, em pleno auge das escolas de recursos humanos, voltada para a motivação humana. A garantia da qualidade foi criada mais como uma ferramenta de prevenção, incluindo técnicas estatísticas, habilidade, técnicas gerenciais e outros conceitos aplicados na garantia da qualidade. E por último, a era da gestão da qualidade total, conhecido também por TQM, gerenciamento da qualidade total, que engloba as eras anteriores. Esta era teve início com a invasão no mercado americano de produtos japoneses de alta qualidade no final da década de 70, iniciando assim uma guerra comercial em função da concorrência de produtos americanos com os produtos japoneses e a luta pela conquista de fatias de mercado. As principais características da ferramenta TQM, ou seja, gestão da qualidade total, eram impacto estratégico, oportunidade de diferenciação com as do concorrente, planejamento e objetivos, necessidades de mercados e clientes, objetivos estratégicos, estabelecimento de metas e mobilização da organização, treinamento, consultoria, desenvolvimento de programas, entre outros. Sendo assim, toda a empresa, incluindo a alta administração, exercendo forte liderança, voltada para o gerenciamento da qualidade. Produtividade. Quando a gente fala em produtividade, estamos falando do processo de produção agilizado para produzir a quantidade certa no momento certo, que possa
dar retorno para a organização. E o mínimo que as pessoas deveriam conhecer, e não conhecem, é conhecer o próprio processo. Porque tem pessoas que trabalham a vida toda naquele processo, sempre fazendo a mesma coisa, e não conhece o processo. Não sabe as características fundamentais que possam impactar na produtividade e na qualidade de um produto. Eu vou citar aqui 6 M's: mão de obra, meio de medição, máquina, matéria-prima, meio ambiente e método. São 6 M's. O que cada M desse pode impactar no processo produtivo, ou na produtividade e na qualidade? Vamos começar pelo primeiro M: mão de obra. O que pode impactar na mão de obra? O colaborador não treinado, o colaborador substituto, que normalmente aquele operador ou colaborador oficial que opera aquele processo não tem a mesma habilidade do outro operador, falta de treinamento, etc. Segundo M, meio de medição. O que pode impactar no processo produtivo e na produtividade e qualidade? Equipamento inadequado utilizado para fazer a medição. Equipamento descalibrado. Falta de treinamento do operador ou do colaborador. Que a pessoa tem que ser treinada para fazer a medição daquele processo ou para utilizar aquele tipo de equipamento. Porque cada variável existe um tipo de equipamento para medir aquela variável. E a pessoa tem que ser treinada para fazer a medição, que era ter um mínimo de conhecimento de metrologia. Terceiro M, máquina. O que pode impactar no processo produtivo e na qualidade? A pressão da máquina, a velocidade da máquina, a máquina com vazamento, ou seja, falta de manutenção preventiva ou preditiva da máquina, da ferramenta ou do equipamento. São pontos fundamentais que podem impactar no processo produtivo. Uma ferramenta mal colocada, que falha na preparação da máquina, e assim por diante. Quarto M, matéria-prima. O que pode impactar no processo produtivo e na qualidade do processo? A matéria-prima, por exemplo, o material fora de especificação. A espessura do material, variação na espessura. O material mais duro ou mais mole. Exemplo, o material mais duro pode impactar no desgaste da ferramenta. Pode trincar o material na hora que ele é estampado ou feito repuxo. O material mais mole, de repente, pode produzir rebarba, porque a ferramenta vai fazer aquele corte inadequado. O material pode ficar empenado e assim por diante. O quinto M, meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está falando só da temperatura ou do tempo. A gente está falando do local também onde a máquina está situada. Se é um local onde é um local de trânsito, onde passa
muitas pessoas, onde é feito transporte de material, onde não existe um local apropriado para colocar matéria-prima. Não é um lugar confortável para o operador ou o colaborador trabalhar. Estamos falando também de umidade, de temperatura alta, lugar onde tem uma luz inadequada, ou mais forte ou mais fraca, lugar onde tem goteira, uma série de fatores. O sexto M é o método. A gente está falando, quando a gente fala em método, de plano de controle, onde está ali as características para o operador ou colaborador controlar as características da peça ou do produto. Estamos falando também de planos de processo, onde tem as características de regulagem da máquina, do processo, as características da ferramenta, que são as características principais do processo. Estamos falando também de fichas técnicas, onde tem todas as características de regulagem do processo, do produto, matéria-prima. O exemplo desse processo que eu dei é o exemplo de um processo de estamparia de corte e repuxo. Logicamente, se for outro segmento como perfilado plásticos, também tem suas características fundamentais e próprias para aquele processo. Injeção plástica tem também as suas características próprias e fundamentais para a existência do processo. E é tudo isso que o operador, o colaborador e sua chefia tem que conhecer o seu processo para poder fazer as melhorias adequadas para aumentar a produção e não só ficar preocupado com a quantidade que for produzida. Que a produção caiu, precisa aumentar a sua produção. Por que caiu a produção? Vamos ver. Então, quer dizer, só que eles não fazem um estudo para verificar quais características que está influenciando na queda da produção ou no processo produtivo. Tem que ser feito estudo, tem que descobrir a causa raiz que esteja influenciando no processo produtivo. Outro ponto importante e fundamental para a existência do processo ou melhoria da produtividade e da qualidade em um processo produtivo são as suas variáveis. Agora vamos falar de variáveis independentes e dependentes. As variáveis dependentes são aquelas que faz parte da natureza do processo e que é importante para o processo existir. E as variáveis independentes são aquelas que elas podem ser adicionadas durante o processo, ou para melhorar o processo, ou para concluir o processo, ou para dar acabamento no processo. Eu vou dar um exemplo do processo de estamparia de corte e repuxo. Quais são as variáveis dependentes para esse processo? São a pressão da máquina, são as suas características próprias do processo, é a velocidade de corte, é a manutenção preventiva
da máquina e da ferramenta, e assim por diante. E suas variáveis independentes são aquelas que podem ser adicionadas durante o processo. Por exemplo, um processo que está fabricando em linha, de repente, você coloca a peça para produzir, mas de repente tem que ter, aquela ferramenta tem que ter um calibrador, para que a peça seja cortada na medida exata e seja repuxada na medida exata. Estou falando assim do estamparia de corte e repuxo. Mas o processo de injeção, o perfilado plástico, que é outros pontos e outros tipos de processo, também tem suas variáveis dependentes e independentes. De repente, esse processo ele tem que ter um dispositivo ali para que as peças saiam na medida. É uma variável independente. Você foi adicionada durante o processo ou colocada no final do processo para que aquela peça ou aquele produto saia na medida. Porque muitas vezes uma ferramenta ela é projetada para fazer um tipo de operação, mas depois outras variáveis podem ser adicionadas durante o processo para que a peça saia acabada nas medidas corretas. E para isso são adicionadas outras variáveis, que são variáveis independentes. Tudo isso, o operador de máquina, o colaborador, sua chefia tem que conhecer quais são as variáveis dependentes e independentes, que através de conhecer o processo, conhecer suas variáveis dependentes e independentes, é que você vai fazer as melhorias para aumentar a produção daquele produto. Vai poder adicionar as correções, as manutenções corretivas e preventivas adequadas para garantir uma quantidade de produção adequada àquele tipo de processo. Vai poder fazer as melhorias no ferramental e assim por diante. Falando em ferramental, também tem suas variáveis dependentes e independentes. Por quê? Muitas vezes o projeto, quando é feito de uma ferramenta, ele nasce de um protótipo. E esse protótipo de ferramenta, que são as ferramentas provisórias, ela é feito um produto, de repente, para tirar uma amostra para levar para o cliente. Aí é feito aquele protótipo de ferramenta, aquela ferramenta provisória, faz-se uma peça, de repente a empresa escolhe o seu melhor ferramenteiro para tirar uma peça acabadinha, bonitinha, para levar para o cliente. É isso que você quer? É isso. Aí o cliente fala, ô, joia, beleza, é essa peça que eu quero. Agora me tira 5 peças. Aí o que acontece? Já começa a aumentar o grau de dificuldade para aquele processo. Aí ele volta, vamos ter que produzir 5 peças. O cliente quer 5 peças para poder aprovar o processo e o ferramental. Porque a empresa normalmente não vai investir num ferramental se o seu projeto não está concluído, não está efetivado. Porque ele corre o risco de fazer uma ferramenta morta, que não vai servir para ser utilizado no processo produtivo. Então, nasce o protótipo, nasce uma peça daquele protótipo, que é da ferramenta provisória, tira-se uma peça, depois o cliente pede mais 5 peças. Aí é feita aquelas 5 peças, feito um relatório, tudo bonitinho, ele é levado para o cliente aprovar aquelas 5 peças. Aí olha, ele já começa a notar que aquelas 5 peças deu uma variação no seu dimensional, o acabamento de uma para outra já deu uma diferença, às vezes isso é normal.
Mas ele fala, bom, até aqui tudo bem, dá para provar. Agora, eu quero um lote piloto, 100 peças, ou 125 peças. Aí já começou a aumentar o grau de dificuldade também. Porque agora, com aquele ferramenta provisória, você vai ter que produzir 100 peças. E não vai ser aquela condição normal. Porque até aí, a partir da aprovação das 5 peças, a empresa já começou a investir no ferramental de produção, no ferramental oficial do processo produtivo. Isso já é com aquela ferramenta de extrusão, que é perfilados plásticos, que é para aquela ferramenta que é o molde de injeção plástica e assim por diante. Porque cada processo ou cada segmento tem as suas características próprias, que são suas variáveis dependentes e independentes. E é isso que você tem que conhecer. Aí, voltando ao caso das 125 peças, que é um lote piloto. Aí começa a se desenvolver a ferramenta, você vai fazer o estudo com a matéria-prima mais apropriada. De repente, quando você está desenvolvendo um ferramental, um produto novo, você precisa de matéria-prima apropriada. De repente, você pede uma matéria-prima e a matéria-prima tem variação, tanto na dureza, se for chapas, como nas espessuras das chapas. Isso vai impactar no processo produtivo, porque pode dar variação no processo produtivo. E aí é que começam a nascer as especificações, que são as tolerâncias para aquele produto, que já nasce junto com o projeto. Porque sem tolerância, você não consegue trabalhar. Porque todo o processo tem variação, por mínimo que seja. Pode ter a mesma temperatura, a mesma velocidade e assim por diante. Mas tem variação, por mínimo que seja, mas tem. E essas variáveis têm que ser controladas. Aí aqui já nascem as especificações, a tolerância do processo ou do produto. Aí começa aquela corrida novamente. Agora a gente tem que ter as 125 peças. E muitas vezes a ferramenta oficial não está pronta, mas ela já começou a ser construída. Porque já nasceu uma luz ali para que aquele serviço seja definido em contrato. A empresa já está dando quase como certa a contratação daquele serviço para ser produzido internamente. Agora aumentou o grau de dificuldade. Começou a correria. São agora 125 peças. É um lote piloto. Aí a empresa separa o seu melhor ferramenteiro, o seu melhor mecânico de manutenção, o seu melhor operador, arruma umas pessoas para auxiliar, para tirar aquelas 125 peças e monta uma equipe, vira final de semana, às vezes trabalhando naquelas amostras, que é aquele lote piloto que tem que sair, que tem que ser entregue ao cliente. Mas aí tem uma coisa que tem que ser pensada, você vai tirar de uma ferramenta provisória, de uma ferramenta protótipo. Mas aí você tem que entregar para o cliente. Aí começa aquela correria, tirar aquelas peças, e durante essas 125 peças, é normal encontrar peças com variação na especificação, na aparência, no acabamento. Mas aí você tem que entregar e garantir ao cliente. Aí você trabalhou naquelas peças o final de semana todo com aquela equipe e tirou aquelas peças. Vamos supor que você conseguiu tirar aquele lote piloto. Vamos separar embaladinho, coisa e tal. Aí já começa
nascer algumas especificações, um plano de controle provisório, um plano de processo provisório, uma ficha técnica provisória, já começou a nascer ali. E tem que nascer, né? Já nasceu um desenho provisório com as especificações provisórias, porque o projeto oficial e o desenho definitivo e a ferramenta definitiva vai nascer quando o processo estiver concluído. Quando aquela ferramenta passar por estudos para ser liberada para a produção. Aí você preparou, fez uns relatórios tudo bonitinho, de repente você faz um PIPAP provisório, né? Que é aquele PIPAP para aprovar aquele produto, aquele processo, e vai levar para o cliente, de acordo com o nível de PIPAP que ele pediu. O que é PIPAP? Processo de aprovação de peça de produção. Tem empresa que não trabalha com PIPAP, mas trabalha com outro tipo de metodologia. De repente, um REAI, que é um relatório de amostra inicial, e assim por diante. Mas você tem que atender o cliente na sua documentação, porque a documentação é uma garantia que se o processo, produtos e serviços foi adquirido pelo cliente e ele aprovou. Aí o que acontece? Você levou as peças lá, coisa e tal, o projeto e o sistema de gestão da empresa do cliente vai examinar todas aquelas peças, conferir documentação, se está de acordo com o que ele pediu, o nível de PIPAP ou o nível de REAI. Até ali, ele sabe que foi tirado de uma ferramenta provisória. Tem empresa que às vezes trabalha tanto no projeto que às vezes não acaba não falando para o cliente, mas é importante que seja falado. Falo assim, ó, vai nascer a ferramenta produtiva definitiva. Mas até ali, você seguiu uma sequência, tirou uma amostra, foi lá e gostou, aprovou aquela amostra. Pediu 5 peças, você tirou as 5 peças, foi lá, ele examinou, olhou, teve variação, mas está dentro da tolerância deles. Ele liberou. Ele pediu um lote piloto, agora você está levando o lote piloto para ele. E aí ele vê algumas variações, coisa e tal, coloca alguns pontos lá para corrigir algumas variações de algumas peças que saiu, que não saiu conforme o esperado, daquelas 5 peças, daquela primeira amostra, mas até aí tudo bem, coisa e tal. De repente, ele até coloca aquelas correções, mas faz uma aprovação provisória também. Quando sair a ferramenta oficial, você vai me trazer um lote de tantas peças, de repente 500 peças, por exemplo, para me poder aprovar novamente. E é isso que você vai começar a trabalhar em negociação com o cliente para fazer aquele projeto, aquele processo acontecer. E é dessa forma que nasce todo um processo. E aí vem aquele ditado, o conhecimento. Nasceu um fluxo de conhecimento grande só nesse trabalho que você fez. E tudo isso aí tem que ser documentado. As experiências que você adquiriu naquele processo têm que ser documentadas. As possíveis falhas que poderiam ocorrer e que algumas já ocorreram naquele lote piloto. E assim por diante, você passa a conhecer o seu processo, já nesse primeiro trabalho. São históricos de lições aprendidas que você tem, que está ciente, que você está aprendendo com aquele processo. É assim que você passa a conhecer o seu processo, através dessas primeiras experiências que você está tendo com contato com esse processo, esses primeiros estágios que você seguiu, que são as lições aprendidas que você deve documentar para servir de lição para os próximos desenvolvimentos, para os próximos processos, para os próximos projetos. E você adquire uma base boa de experiência.
onde você, através daquelas primeiras experiências, as pessoas que estão gerenciando aquele projeto e aquele processo, tem que passar esse conhecimento das lições aprendidas para o seu operador, para a sua supervisão, para o seu colaborador e assim por diante, para que as pessoas também tomem conhecimento e conheça realmente aquele processo. E é através dessas experiências é que nasce o processo de melhorias para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e assim por diante. Agora vamos falar de gestão de meio ambiente. Quando a gente fala em gestão de meio ambiente, a gente está falando da ISO 14001, que é a norma que segue a mesma estrutura de outras normas de gestão, por exemplo, da ISO 9001. E tem vários fatores, vários itens, várias regras, que de repente do tipo de produto que você está fazendo, ou produzindo, de alguma forma, tem que atender à legislação e à norma ISO 14001, que é a norma do meio ambiente. Sendo assim, quando a gente fala da ISO 14001, a gente já está falando de todas as partes interessadas. E quem são as suas partes interessadas? É o seu colaborador, são os acionistas, é o fornecedor do seu material, é o seu cliente que vai receber o seu produto, é a comunidade em torno da sua empresa, é o governo que vão cobrar os impostos e que tem seus órgãos que vai fiscalizar a sua empresa. De repente, o sindicato também passa a ser uma de suas partes interessadas, porque de repente tem colaboradores dentro da fábrica que são filiados aos sindicatos dos trabalhadores. Assim como tem os sindicatos patronais, tem também os sindicatos dos trabalhadores. Isso aí, de alguma forma, essas partes interessadas, elas podem ser afetadas de alguma forma. A empresa tem que atender às legislações de meio ambiente. De repente, aquela sua planta, que até então desenvolvia outros produtos, fabricava outros produtos, vai fabricar um produto que de alguma forma possa afetar o meio ambiente. Aí você tem que começar a pensar nessas possibilidades. De repente, o seu produto venha produzir resíduos líquidos e resíduos sólidos e tem que receber um tipo de tratamento para não contaminar o meio ambiente, não contaminar o solo ou os rios. E você tem que adotar medidas preventivas. De repente, aquele produto seu, ele pode emitir gases, jogar na atmosfera, e aqueles gases têm que ser tratados. Você vai ter que investir em equipamentos novos. E aqueles equipamentos, de repente, vai ter que ter equipamentos de controle, que precisam ser controlados. E tem que ser calibrados esses equipamentos de medição, que vai medir os gases jogados na atmosfera. Esse equipamento de medição tem que passar um processo de calibração e aprovação para controlar aquelas variáveis, que no meio ambiente também tem suas variáveis dependentes e independentes. Aquelas que já fazem parte da natureza do processo e aquelas que vão ser adicionadas no decorrer do processo ou no final do processo. E você tem que estar preparado para isso. De repente você vai ter que desenvolver uma estação de tratamento
de água ou de esgoto, que são chamados a ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, e ETA, Estação de Tratamento de Água. E você já tem que começar a pensar nisso também. Aí vem as normas de meio ambiente, as legislações de meio ambiente que você tem que atender. De repente, é necessário você contratar um técnico de gestão ambiental para auxiliar nesse processo. Desenvolver mapas de risco, que até então você não tinha aquela experiência. De repente, a sua empresa está preparada para fazer peças que até então não afetavam o meio ambiente, mas agora tem um produto que você se interessou pelo faturamento da empresa, que seria uma oportunidade de negócio, mas aí precisa de investimento. E aí é que você tem que se preocupar com o meio ambiente. E esse técnico de gestão ambiental, ele vai ter o trabalho de auxiliar você a desenvolver os mapas de riscos para controlar os aspectos e impactos no meio ambiente. Aí você tem que fazer aquele levantamento. O que pode produzir impactos no meio ambiente? Você vai ter que levantar os aspectos, detalhar, desenvolver um mapa de risco e assim por diante. Concluindo o nosso trabalho, eu falei de qualidade, produtividade e, por último, eu falei do meio ambiente, que são qualidade, produtividade e meio ambiente, que caminham juntos, são variáveis que caminham juntas, para que possa gerar lucro e benefícios para a organização. E você tem aqui uma boa base do aprendizado que você pode adquirir com o curso de qualidade, produtividade e meio ambiente, que é uma experiência nova, que muitas vezes você não se preocupava, não dava a importância necessária, mas a partir desse vídeo você vai começar a dar a importância necessária para que sua empresa não seja penalizada de alguma forma e que possa aquele produto seu gerar lucro e dar sustentação à sua empresa e trazer benefícios para todas as suas partes interessadas. Agora que você já conhece um pouco da qualidade, produtividade e meio ambiente, eu peço um favor para vocês. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo e acesse o sininho para que eu possa trazer vídeos novos como este. Abraços e até o próximo vídeo.